prosseguindo em função. Então, vamos atentar a alguns pontos importantes para poder dar seguimento. O primeiro deles é a ideia de relação binária. Por definição, nós temos que qualquer subconjunto do produto cartesiano que segue a mesma propriedade. Bem, essa é a definição. Agora vamos exemplificar para ficar mais fácil esse conceito. Temos relação binária x e y que pertence a produto de A em B, tal que y é igual a 3x. Agora, essas relações binárias, nós podemos representar elas de duas formas. A primeira, por meio de um diagrama de setas, e a segunda, por meio de um sistema de coordenadas cartesianos. Esses dois temas nós trabalhamos na aula anterior, mas vamos relembrar. Então, temos o diagrama de setas e o sistema de coordenadas cartesianas. Atentem-se a esse valor y é igual a 3x. Y é igual a 3x, porque a partir dele nós vamos encontrar os valores que nós iremos trabalhar. O primeiro deles, podemos usar para x vários valores, mas vamos usar apenas dois para ficar mais fácil o raciocínio, que é x é igual a 1 e x é igual a 2, ficando desta forma. Olha, y é igual a 3x. No lugar de x, vamos colocar esse 1. No lugar de x, vamos colocar esse 1. Ficando desta forma. Y é igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. De forma que nós vamos encontrar essa coordenada que nós estamos querendo, que seria 1 e 3. 1 é o valor de x e 3 é o valor de y encontrado. Agora vamos colocar esse dado 1 e 3 primeiramente no diagrama de setas, de forma que o valor de x, o valor de A é igual a 1, o valor de y, o valor de B é igual a 3. Então temos esse primeiro dado no diagrama de setas. Agora, colocando essa mesma coordenada 1 e 3 no sistema de coordenadas cartesiano, perceba, na reta x, que está horizontalmente, traçamos uma reta em 1. E na reta y, traçamos uma reta em 3. Reta x horizontal, cruzamos uma reta em 1 perpendicular. Reta y, que está na vertical, cruzamos uma reta em 3 perpendicular, permitindo encontrar o seguinte coordenada cartesiana demonstrada em tela. Agora vamos prosseguir. Temos o valor de x é igual a 2. Ok? Esse 2, iremos colocar y é igual a 3x, no lugar de x, colocamos o 2, ficando da seguinte forma, y é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá o valor de 6. Então, nós achamos o valor de y, de forma que permite encontrar a coordenada cartesiana 2 e 6. Primeiramente, vamos colocá-la no diagrama de setas. 2, valor de x, valor de A. E o 6, valor de y, valor de B. Ficando da seguinte forma, no diagrama em setas mostrado em tela. No sistema de coordenada cartesiano, o valor de x vale 2. Então, em 2, na reta x, traçamos em 2 uma reta perpendicular à reta x. E em 6, na reta y, traçamos uma reta perpendicular a y, passando pelo ponto 6, ficando da seguinte forma. Perceba,
Nós montamos o sistema de coordenada cartesiano, ficando dessa forma, e o diagrama de setas, essa relação binária. Próxima delas, nós temos F, A, setinha, B. Nós lemos F de A em B. O que isso quer dizer? Temos um conjunto A que chama-se domínio da função f. Conjunto A, que é domínio da função f. E temos um conjunto B, que é o contradomínio da função f. Vamos explicar melhor para ficar mais fácil, utilizando novamente um exemplo. Então, temos o seguinte diagrama em seta, ok? F de A em B, ok? Então, a partir desse diagrama em setas, nós podemos nos perguntar, qual que é o domínio de A? Qual que é o contradomínio de B? E qual que é a imagem? Esses são termos importantes para se saber. O que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Então, essas são as perguntas. Domínio. O que é domínio? Quando falamos em domínio, ao achar domínio, é o valor de 1 e 2. Então, o valor de A, do conjunto A, 1 e 2 seria o domínio desse diagrama de seta. E qual seria o contradomínio? Contradomínio seria todos os valores que pertencem ao conjunto B. Vamos dizer assim, contradomínio de B, que é 3, 4 e 6. E imagem seria o valor da relação de f de A em B, que é o valor da imagem. Imagem seria os elementos 3 e 6. Então, perceba, domínio A seria os elementos 1 e 2, contradomínio, caso todos, contradomínio de B, 3, 4, 6, aqui nesse exemplo, e a imagem seria 3 e 6, ok? Agora, o próximo ponto seria a ideia de que uma função. O que é uma função? Função é uma relação de R de A em B se todo elemento de X existe um único correspondente em B. Isso é uma afirmação importante, porque nós precisamos, ao ver, por exemplo, um diagrama de seta, afirmar se aquela é uma função ou se não é uma função. Para poder diferenciar, vamos utilizar alguns exemplos. Então, temos a definição. Eu preciso, aqui afirma que relação de R em A em B, então temos R de A em B. Todo elemento de X, todo elemento que tem em A, tem que ter um correspondente em B. Se isso não acontecer, não é uma função. Então vamos pensar. Desses exemplos abaixo, desse diagrama de seta, qual deles representa uma função e qual que não é uma função? Nós não podemos falar que é uma função. Esse primeiro que está na parte de cima à esquerda é uma função ou não é uma função? Esse primeiro exemplo é uma função. Perceba, elemento 1 de A tem uma correspondente em B, que é o elemento 3. Elemento 2 em A tem uma correspondente em B, que é igual a 6. Ou seja, todo elemento de A tem um elemento em B, um único elemento em B. Então, esse primeiro exemplo é uma função. Agora, o segundo, na parte de baixo, à esquerda, é uma função ou não é uma função? Esse próximo exemplo, ele não é uma função. Por quê? Perceba, o elemento 1 de A tem uma correspondente em B, que é o 3 e o 4. Se ele tem um ou mais, lembra, imagem, ele não é uma função. Então, nós não podemos falar que é uma função. Próximo. O próximo, a parte de cima, à direita, estamos falando de uma função ou não é uma função?
esse é uma função. Perceba, o elemento 1 de A tem uma correspondente em B. O elemento 2 tem uma correspondente em B, que é o 6, e o elemento 3 tem uma correspondente em B, que é 6. Isso pode gerar uma confusão, porque se fosse o contrário, por exemplo, o elemento A, o conjunto A tem, por exemplo, um elemento 6, e ele gera imagens 2 e 3. Se fosse o oposto, não seria uma função. Agora, no caso do exemplo que nós temos aqui, que o conjunto A tem o elemento 2, que gera uma imagem A, que é o 6, e em B, no caso. E o conjunto A tem o elemento 3, que gera uma imagem em B, que é o 6. Isso é possível, então está correto. Agora, o último exemplo. Estamos falando de uma função ou não função. Nesse caso, não é uma função, ok? Porque tem elementos em A que ele não geram uma imagem, não geram correspondente em B. Então, nesse caso, não seria uma função. Então, vamos praticar. Esse é o primeiro exemplo, primeiro exercício. Quais dos diagramas abaixo podem representar uma função? Pausem o vídeo, façam um exercício, depois vamos checar o resultado. Então, vamos observar. Letra A. Letra A, temos esse conjunto A com esses elementos hipotéticos e esse conjunto B com esses elementos hipotéticos. Então, é um diagrama de seta, de forma que esse elemento vai dar em um elemento em B. Ok. E esse elemento vai unir esse elemento em B e A em B. Elementos distintos, no caso. Ok. Podemos dizer que essa aqui é uma função. Essa aqui é uma função. Vamos ver em B. Em B, B no caso seria letra B. Vamos ver o diagrama em seta. Então, temos aqui o conjunto A e temos o conjunto B. Então, esse elemento em A está ligado a um elemento em B. Muito bem. E aqui, esse elemento de A está ligado a um elemento em B. Só que aqui, nessa parte, temos um elemento em A que não está ligado a um elemento em B, ok? Dessa forma, não é função. Nesse caso aqui, não seria uma função. Letra C. Então, vamos observar. Temos um elemento em B que está ligado a um elemento em A ligado ao elemento em B. Muito bem. Mas esse mesmo elemento em A está ligado a outro elemento, ok? Que é uma correspondente diferente. Essa correspondente diferente aqui, de um mesmo elemento de A, faz com que essa aqui não é função. Letra C não é função. Vamos ver. Letra D. Letra D, vamos ver. Conjunto A, esse elemento em A está ligado em B. E aqui o elemento em A está ligado em B. Um elemento distinto de A está ligado ao elemento distinto em B. Um elemento em A, um elemento em B. Nesse caso aqui, ele é possível. Então, essa aqui é uma função. Perceba, se fosse o oposto, como acontece aqui, um elemento único em A
no caso, tem um elemento em B e outro em B, não é possível, mas dessa forma aqui temos uma função. Então, essa é a resposta da primeira, as respostas da primeira questão. Questão 2. Dê o domínio, o contradomínio e a imagem dos diagramas de setas abaixo. Pausem o vídeo, façam o exercício, depois vamos checar o resultado. Então, segunda questão, letra A. Temos o conjunto A, que ele é formado pelos elementos 1 e 2, e temos o conjunto B, que é formado pelos elementos 5, 7 e 8. Então, vamos achar o domínio. Qual o domínio? O domínio está aqui em A. Ok? Então, domínio seriam os elementos 1 e 2. Esse é o domínio da letra A. Agora, vamos achar o contradomínio. Contradomínio seriam todos esses elementos de B. 5, 7 e 8. Agora, imagem, vamos colocar aqui, imagem. Imagem seriam essa relação aqui, que dá esses números aqui, 5 e 7. Então, a imagem de B, que foi espelhada, vamos chamar assim, é elementos 5 e 7 na letra A. Vamos achar aqui em letra B. Letra B, qual que é o domínio? Então, conjunto A formado pelos elementos 1 e 2. Conjunto B apenas pelo elemento 5. Vamos achar o domínio? Domínio é essa parte aqui tudo. Domínio seria os elementos 1 e 2. Muito bem. Contradomínio é essa parte aqui. Então, contradomínio, elemento 5. Agora, qual que é a imagem que foi espelhada? Vamos supor assim. Seria o 5, ok? Então, imagem também é o 5. Vamos fazer agora a letra C. Letra C, temos o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3. E nós temos o conjunto B, formado pelos elementos 5, 7 e 8. Vamos achar o domínio. Domínio é essa parte de A. Então, seriam elementos 1, 2 e 3. Esse é o valor do domínio. Agora, contradomínio. Os elementos de B, que seria 5, 7 e 8. Imagem, aquelas relações que foram espelhadas. 1 seria o 5, seria o 7, seria o 8. Então, a imagem, elementos 5, 7 e 8. Agora vamos responder aqui a letra D. Letra D, temos em A os elementos 1, 2 e 3. Ok. E conjunto B, elementos 5, 7 e 8. Vamos achar aqui o domínio. Domínio é elementos do conjunto A, que é 1, 2 e 3. Contradomínio seriam os elementos de B aqui. Então, seria 5, 7 e 8. Agora, a imagem que foi espelhada, podemos pensar assim, seria o 5, 5 de novo, e o 7. Então, seria o 5, não tem por que repetir o 5, e o 7 como resposta para a imagem de D. Essa é a resposta do exercício 2.
Então é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.